Olá, eu sou o professor Felipe e hoje nós vamos falar um pouquinho de funções exponenciais, tá? Mas para começar, a gente precisa voltar em potenciação e radiciação e falar um pouquinho sobre essas duas operações. Bom, vou começar aqui pela potenciação, tá? Então, o que é uma potenciação? Lá no sexto ano, basicamente a gente vê muito isso no sexto ano. A potenciação, ela é um valor, no caso do sexto ano, esse A, ele é um número natural, né? É um valor elevado a um expoente n. Aí, então isso era A vezes A vezes A. Bom, isso aí é multiplicando por n fatores, né? Então, eu só fazendo isso. Então, por exemplo, 2 ao cubo, isso é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, eu tenho aqui 3 fatores, tá? Essa era uma ideia lá do sexto ano. Quando a gente chega no nono ano, isso tende a formalizar um pouco mais. Então, você já percebe que esse A pode ser um número real, né? Então, tem algumas coisas que a gente pode definir. O que acontece? No sexto ano ainda, a gente vê o valor de A elevado a zero, que é 1, e a gente coloca uma restrição. Esse A não pode ser zero. Quando a gente chega no sétimo ano, a gente começa a ver ali números inteiros, e aí aparece A elevado a menos n. E aí a gente geralmente coloca isso como 1 sobre A elevado a n. Então são coisas que vão surgindo aí durante o ensino fundamental, tá? Ao todo, a gente pode listar algumas propriedades da potenciação, ok? Então vamos lá. Primeira propriedade que eu vou listar aqui. Eu tenho A elevado a m vezes A elevado a n. Eu estou falando aí de um A real, mn inteiros, né? Então, o que a gente pode fazer? Isso aqui é a mesma coisa que A elevado a m vezes mais n, desculpa. Então, eu estou fazendo multiplicação de potência de mesma base, né? A gente mantém a base e soma os expoentes. Bom, se eu tenho uma divisão, A elevado a n sobre A elevado a n, isso é A elevado a m menos n. Então, de novo, agora na divisão a gente faz a subtração, tá? Uma terceira propriedade é a que alguns livros chamam de potência, que é um A elevado a m elevado a n. Isso aqui é A elevado a m vezes n. A quarta propriedade é um A vezes um B elevado a m. Isso é A elevado a m vezes B elevado a n. E a quinta propriedade, ela vai pensar um pouco com a mesma ideia da quarta, só que não na multiplicação, em si na divisão. Então, isso aqui é um A elevado a m sobre um B elevado a m, tá? Então, essas propriedades a gente pode ir utilizando. Claro que nessa quinta propriedade o B não pode ser zero, ok? Né? Aqui na segunda propriedade também o A não pode ser zero. A gente coloca essas restrições porque eu vou dividir por zero, não dá para fazer divisão desse tipo. Então, são algumas coisas que vocês viram ali de potenciação nos anos anteriores. Quando eu saio da potenciação, eu posso ir para a radiciação, e aí eu tenho que definir o que é radiciação. Bom, vamos lá. Então, como a gente define? Tem uma raiz enésima de A e eu falo que é um B, tá? Primeiro eu vou colocar algumas restrições. Então, esse A, ele é um número real, só que eu vou dizer que ele é um número real não negativo, tá? Então, ele é um número real não negativo. Ele pode ser 0, 1, né? Raiz de 2, tá bom? O meu n, eu vou dizer que ele é um número natural, tá? Então, meu n é um número natural. Ele é maior que 1, maior ou igual a 1, entre 0 e 1. O 0 não pode ser, né? E aí, o que eu digo? Eu digo que a raiz enésima de A é B, C somente C, B elevado a N for A. Né? Então, raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 elevado a 2 é 4.
Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 elevado a 2 é 9, né? 3 ao quadrado é 9. Então, a gente tem essa definição da radiciação. Bom, vamos lá. Aí você podia falar, mas aí você está usando só o positivo, né? Ah, por que B, né? Esse B aí você está considerando somente positivo. Justamente por causa das propriedades que a gente vai ver. Quando for negativo, as propriedades param de funcionar, tá? E aí, para as propriedades valer, eu só tenho que considerar o positivo, tá bom? Então, para que tudo que eu vou escrever agora, todas essas propriedades, B é positivo, tá? Se B for negativo, as propriedades não valem. Então, vamos lá. Propriedades, deixa eu fechar aqui, propriedades da radiciação. Então, primeira propriedade que eu vou colocar aí é raiz enésima de A vezes B. Isso vai ser raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, tá? Segunda propriedade, vou colocar aqui raiz enésima de A elevado a M. Então, isso aqui é um raiz enésima de A elevado a M. Então, né, o expoente da raiz ali vai no radicando. E terceira propriedade, eu tenho, vou colocar mais espaço. Eu tenho uma raiz enésima da raiz piésima de A. Bom, isso aqui é uma raiz de N vezes P de A. Só você multiplicar ali os índices. Quarta propriedade, eu tenho aí raiz de N vezes P de A elevado a M vezes P. Eu posso meio que simplificar essa ideia, né? Depois eu explico por quê. Isso aqui é uma raiz enésima de A elevado a M. Ou eu posso ter isso também como divisão. Se eu tenho uma raiz de N dividido por P, de A elevado a M dividido por P, bom, isso aqui é uma raiz enésima de A elevado a M, tá? Uma quinta propriedade que eu vou escrever seria a raiz enésima de A sobre B. Bom, isso aqui é a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. O que a gente tem que tomar cuidado aqui, né? Então, vamos lá. Essas propriedades só valem para, digamos assim, para esse B aqui positivo, que eu acabei jogando um outro B ali. Mas para quando esse B aqui for positivo, né? Então, raiz enésima de algo positivo. O meu A também aí, ó, o número real positivo. Se eu tiver uma raiz cúbica de menos 8, essas propriedades não estão valendo para essa raiz cúbica de menos 8. Então, eu ainda tenho mas eu tenho que considerar que na radiciação existem esses carinhas. Então, vamos lá. Eu ainda tenho que pensar assim, se para um N, que é um N ímpar, né? Estou ali na raiz enésima de A. Para um N ímpar, e esse A é um número real negativo, então aí sim, raiz enésima. Então, posso falar que raiz enésima de A é um B. Esse B aqui, ele é um número real negativo, tá? E, portanto, B elevado a N é A. Tudo bem? Então, N ímpar, A real negativo. Agora, vamos lá. Para N par e A real negativo, então aqui a gente vai ter um problema. A gente vai dizer que raiz enésima de A não pertence ao conjunto dos números reais. Ele é complexo, lembra? Então, a gente pode dizer que é um número complexo, aí a gente define I, tá? Eu não cheguei nessa parte ainda nessas aulas, mas a gente vai definir o meu I como raiz quadrada de menos 1, a gente vai utilizar a propriedade 1 ali, da radiciação, e sempre vai ficar alguma coisa I, né? Mas até agora com os reais a gente não chegou a definir os números complexos, então eu vou dizer que somente não pertence ao conjunto dos números reais. Dá para calcular um número complexo, mas não um número real, tá bom?
E aí, o que falta dizer? Falta dizer quando eu tenho um expoente racional. Quando eu tenho um expoente racional, e aí que está a parte interessante. Quando eu tenho, por exemplo, um a elevado a m sobre n, isso aqui é a raiz enésima de a elevado a m. Então, é onde eu ligo potenciação com radiciação, tá? Eu consigo fazer uma ligação entre os dois, tá bom? Lógico, né? Mn são números naturais, n diferente de zero, tá? N diferente de zero, n maior que 1, tem toda aquela restrição ali em cima, né? Ó, diferente de zero, maior igual, desculpa, maior igual a 1, toda aquela restrição, tá bom? E aí sim, definidas as propriedades, a gente chega nas funções. Então, agora vamos falar um pouquinho o que é a função exponencial. Então, eu vou dizer que a minha função exponencial, ela é uma f de x de 1a elevado a x, tá? Então, ela está definida de r em r positivo, tá? Números reais positivos. Esse meu a, ele tem que ser maior que 1, né? E o meu a, ele pode ser, além de ser maior que 1, deixa eu só pegar um negócio aqui. E meu a, ele pode ser, cadê? Na verdade, ele tem que ser diferente de 1 e maior que 0. Pronto, eu pensei direito. O a tem que ser diferente de 1 e positivo. E a maior que 0, tá? A gente já sabe que é um número real, tudo bem. E aí, o que a gente pode perceber? Então, vamos notar algumas coisas. Primeira coisa, se o meu a for maior que 1, eu vou dizer que essa função é crescente. Função crescente. E se meu a for menor que 1, eu vou falar que é uma função decrescente. Me desculpa. Tá entre 0 e 1, né? Tá entre 0 e 1, eu vou falar que é uma função decrescente. A gente já sabe que A é positivo, então entre 0 e 1, ela é decrescente. Vou dar um exemplo de cada uma. Vou pegar aqui, ó, f de x, uma função f de x, igual a 2 elevado a x, tá? Vamos colocar valores negativos e depois o valor positivo, né? 0 e valor positivo. Então, o valor de x e y, vou colocar aqui x menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Se x é menos 2, então o f de menos 2 é 2 elevado a menos 2, que isso é 1 sobre 2 ao quadrado. Isso é 1 sobre 4, 1 quarto. Se for menos 1, vai dar 1 meio, utilizando o mesmo processo. Se for 0, a gente viu que é 1. Se for 1 é 2, se for 2 é 4. Então, eu estou definindo aqui, estou encontrando aqui alguns pontos x e y, tá? O que eu vou fazer? Eu vou construir o gráfico dessa função pensando nesses pontos. Então, vamos lá. Eixo y, meu eixo x. E aí a gente começa a construir os gráficos. Então, vamos lá. Menos 1, menos 2. 1, 2, 3, assim por diante. Tá bom? Muito grande essa reta aqui. Eixo x. 4. 1, 2, 3, 4, 5. O que a gente consegue perceber? Então, primeira coisa. Se for menos 2 é 1 quarto. Bom, ele é muito próximo aqui, né? Do meu eixo das abscissas. Se for menos 1, é 1 meio. Menos 1 meio. É 1 meio, tá aqui. Se for 0, dá 1. Se for 1, já vai para 2. Se for 2, é 4. Se fosse 3, seria 8. Então, ela está seguindo mais ou menos esse caminho, ó.
ela tem esse crescimento. Você percebe que é uma função crescente para que, se eu tenho x1 maior que x2, ele implica que y1 vai ser maior que y2, então ela é crescente, tá? E aí, o que a gente consegue perceber? Uma função exponencial definida da forma como está, ela sempre vai passar por esse ponto 0 e 1, tá? Esse é um estado de função crescente. Outra coisa, ele não vai ter nenhum ponto onde x é zero. Então, essa função, ela não tem x igual não tem nenhum ponto que apresenta a abscissa nula, né? Da forma como ela está definida. Se eu coloco um A aí, eu consigo até achar algumas coisinhas. Mas da forma como ela está definida, eu não tenho. Depois eu vou mostrar um caso que dá para você pensar um pouco sobre isso. E vou tentar colocar aqui uma função decrescente agora. Uma f de x igual a 1 meio de x. Bom, o meio está definido entre... O meio está entre 0 e 1, então, teoricamente, é uma função decrescente. Vou colocar aqui os valores de x, valores de y. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Bom, o que seria f de menos 2? E acho que isso é interessante a gente ver. Eu vou... Menos meio é meio elevado a x. Então, é meio elevado a menos 2. Ali eu arrumei, tá, gente? Tava ao quadrado, eu arrumei. Tá bom? Bom, o que seria esse meio elevado a menos 2? Então, a gente sabe que isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 1 meio ao quadrado. 1 meio ao quadrado é 1 quarto. Então, é 1 sobre 1 quarto. Bom, faço ali a minha divisão. F de menos 2 é 4. Tá? Então, aqui vai dar 4. Aplica o mesmo processo. Aqui dá 2. 1. Quando for 1, é 1 meio. Quando for 2, é 1 quarto. Então, quando eu vou construir essa função, vou construir o gráfico dessa função, tá aqui. Vou pegar aqui e vou construir o gráfico dela. Pronto. E aí, eu vou achar alguns valores. Eu vou colocar aqui menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, eixo x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eixo y. Ó, quando eu começo a colocar os valores dessa função, o que a gente percebe? Bom, vamos lá. Se for menos 2, ele dá 4. Tá bem aqui. Bom, menos 3 seria 8, tá, gente? Eu vou colocar aqui bonitinho. Se for menos 1, é 2. 0 é 1. Quando é 1, é meio. Quando é 2, 1 quarto. Então, ela é decrescente. x1 maior que x2 implica em y1 menor que y2. Então, conforme aumenta os valores das abscissas, o valor das ordenadas diminui. Ela é decrescente. Então, vai ficar essa curva. E, de novo, ela não vai encostar no eixo x. Ela não encosta no eixo x porque eu não estou somando nem subtraindo nada dessa função. Ele é, tipo, um a elevado a x, tá? Agora, digamos que eu tenho um a elevado a x mais b, né? O que esse b vai fazer? Ele vai fazer vai deslocar a minha função na horizontal. Então, ele vai fazer um processo de translação para cima ou para baixo, tá? Eu acho que isso é interessante a gente analisar também. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Eu vou pegar um outro programa, aproveitar, vou abrir aqui o GeoGebra para a gente pensar um pouquinho no que seria essa translação, tá? Então, eu vou digitar aqui uma função e aí a gente vai pensar no que seria esse processo de translação. Então, vamos lá. Deixa eu ver se ele leu aqui. Vamos lá. Então, olha só. Eu vou colocar aqui uma função que vai ser a seguinte função. Vou digitar aqui.
minha função é y igual 2 elevado a x mais a. 2 elevado a x mais a. Ok? Cadê o mais aqui? Achei. 2 elevado a x mais a. Ó, pronto. Função dada. Ele não vai? Deixa eu colocar o 2 elevado a x apenas. Não foi. Pronto. Pronto, consegui. 2 elevado a x mais 1. Precisava digitar. Bom, o que acontece? Eu quero que vocês prestem atenção na função quando eu começo a mexer com esse valor de a. Ó, primeiro, se eu coloco, eu vou aumentando a, ela vai ter uma translação para cima, tá? Quando eu vou diminuindo, minha translação é para baixo. E aí, o que eu quero que vocês percebam? Esse valor de a, ele vai indicar a ordenada da função quando ela cruza o eixo y, o eixo das ordenada da função. Ele vai dar a ordenada do ponto onde a função cruza o eixo y, ou seja, o valor ali no eixo y que a função está passando por ele, tá? E aí, olha só, nesse caso, como eu estou fazendo translação para cima ou para baixo, ela acaba cruzando o eixo x. Ela pode, em algum momento, cruzar o eixo x. Então, a gente toma muito cuidado para dizer, a função nunca vai cruzar o eixo x. Depende. Eu estou fazendo um processo de translação ainda com ela. Se eu estou fazendo um processo de translação trazendo ela para baixo, ela pode sim cruzar o eixo x, tá? Então, tem que pensar um pouquinho nisso, tá? Na hora de fazer aí, calcular aí minha função, tá bom? Eu vou parar aqui. Eu acho que já trabalhamos bastante coisa hoje e a gente continua no outro momento. Beijo, tchau, tchau.